O Deus da dupla honra. Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica. Está localizada aí no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 7, que diz o seguinte: Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. O objetivo dessa mensagem é mostrar que Deus transforma a vergonha e a humilhação em honra e alegria para aqueles que confiam nele. A introdução dessa mensagem de hoje, contextualizando, diz assim que a cada 7 anos os judeus observavam o ano sabático e deixava a terra para descansar. Após 7 ciclos sabáticos, celebravam o 50º ano como ano do jubileu. Dívidas eram canceladas, terras retornavam aos donos originais e os escravos ganhavam liberdade. Assim, o Senhor impedia que os ricos explorassem os pobres. Leia Levítico 25, versículo 7. Quem crê em Jesus Cristo vive um jubileu espiritual. A escravidão do pecado ficou para trás e a dívida foi paga. Agora a coroa substituirá as cinzas do luto, pois o Senhor fez seus filhos reis. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E o Espírito Santo unge e vestes de louvor cobrem a alma. Isaías 61, versículo 3 e também versículo 10. Olha só este pequeno resumo. Israel, outrora como um carvalho seco, como diz Isaías 1, versículo 30, florescerá como um jardim regado. Isaías 58, versículo 11, no jubileu do reino, os judeus restaurarão sua terra, enquanto os gentios cuidarão dos rebanhos e colheitas. Antes, lavradores e pastores agora servirão como ministros e sacerdotes. O Senhor nos reconhecerá como primogênitos. Leia Êxodo 4, versículo 22, e os abençoará com porção dobrada. Isaías 61, versículo 7, Deuteronômio 21, versículo 17. Todos nós enfrentamos momentos de vergonha, perdas, afrontas em nossas vidas. Israel, no tempo do profeta Isaías, estava sofrendo devido à opressão e às consequências do pecado. Porque o pecado é que nos afasta de Deus. Em Isaías 59, versículo 1, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa não nos ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o vosso Deus. Tudo o que o pecado faz é nos separar de Deus. Então, não é o ser humano. Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. Essa é a diferença que tem que ser feita. Então, nesse contexto bíblico, dupla honra significa que Deus recompensará seu povo com bênçãos dobradas e restaurarão em lugar de vergonha e humilhação que sofreram. E sobre isso que eu quero falar nessa mensagem de hoje e a recompensa aí da dupla honra. Então vamos aí para a primeira frase sobre este título, o Deus da dupla honra, que diz assim: Deus transforma a vergonha em honra. Isaías 61, 7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. A vergonha é a consequência do pecado, das provações. O pecado trouxe vergonha ao homem desde o Éden, Gênesis 3, versículos 7 e 10. Israel experimentou vergonha ao ser levado cativo por causa de sua desobediência. E Jeremias 29, 10 a 14. Muitas vezes passamos por situações humilhantes, seja por nossos erros ou por provações que não entendemos. Entendeu? Muitas das vezes nós somos humilhados e passamos
e não sabemos aí como consertar, e Deus permite que provações aconteçam, e muitas das vezes nós não entendemos esse trabalhar do Senhor. Deus tem o poder de restaurar e exaltar os seus servos. José, do Egito, foi vendido como escravo e preso injustamente, mas Deus o exaltou como governador do Egito, 39 a 41. Jó perdeu tudo e passou por grande vergonha, mas Deus lhe deu o dobro de tudo que possuía antes. Jó 42, versículo 10. Ana sofreu humilhação por não ter filhos, mas Deus lhe concedeu Samuel e outros filhos. 1 Samuel 2, versículo de 1 a 5. A promessa de Deus é a transformação da vergonha da dupla honra. Não apenas Deus restaura, mas Ele concede uma porção dobrada da sua bênção. A viúva de Sarepta experimentou a provisão de Deus em meio à crise. 1 de Reis 17, versículo 14 ao 16. O Senhor reverte a humilhação dos seus filhos e os coloca em lugares de honra. Olha o que diz Salmo 113, versículos 7 e 8. Olha só. Ele levanta do pó o necessitado, ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Se você tem enfrentado vergonha, saiba que Deus tem um propósito de honra para a sua vida. Confie nele, espere pela restituição. Segunda frase aí do Deus da dupla honra. Deus transforma a aflição em alegria. Isaías 61, 7, parte B, diz: em lugar da afronta, exultarão na sua porção. As afrontas e dificuldades fazem parte da caminhada cristã. Davi enfrentou zombarias e perseguições antes de se tornar rei. 1 Samuel 17, versículo 28 ao 29. Neemias foi afrontado ao ter que reconstituir os muros de Jerusalém. Neemias 4, versículos de 1 ao 3. Os apóstolos foram perseguidos, mas se alegraram por serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Atos dos Apóstolos 5, versículo 41. Deus, ele muda o lamento em júbilo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Essa mensagem aí, eu vou colocar no início dessa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou se edifique. As tribulações produzem paciência e a esperança, no fim, a alegria. Romanos 5, 3 ao 5. Jesus declarou que os que choram serão consolados. Mateus 5, versículo 4. O Senhor nos dá uma porção dobrada de alegria e restauração. O Pai recebeu o filho pródigo com festa e alegria, apesar da vergonha que ele trouxe à família. Lucas 15, versículo 22 a 24. O cego de Jericó clamou por Jesus e recebeu mais do que a cura. Ele recebeu uma nova vida. Marcos 10, versículo 46 ao 52. Quando Deus age, ele não apenas restaura, mas traz uma alegria que permanece. Deus não apenas transforma a vergonha, mas também substitui toda a aflição por uma alegria que nunca acaba. Segunda frase aí sobre o Deus da dupla honra. Deus dá a herança de bênçãos duradouras. Isaías 61, versículo 7. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. O Deus não dá vitórias passageiras, mas uma herança eterna. Israel sofreu o cativeiro, mas Deus prometeu restaurá-los e fazê-los possuir a sua terra novamente. O Senhor não dá bênçãos temporárias, mas algo duradouro e eterno. Tiago 1, versículo 17. A promessa de Deus é que ele tem pensamentos de paz e um futuro de esperança para nós. Jeremias 29, versículo 11. E a porção dobrada representa a plenitude e o favor divino. Na cultura judaica, o filho primogênito recebia a porção dobrada da herança. Deuteronômio 21, versículo 17. Faça essas leituras, é importante você ler.
para você entender a mensagem. O profeta Eliseu pediu e recebeu uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. 2 Reis 2, versículo 9 ao 10. Deus nos faz seus filhos e herdeiros, dando-nos uma herança eterna em Cristo. Romanos 8, versículo 17. A alegria em Deus é perpétua, não passageira. Diferente da alegria do mundo, é que é momentânea, a alegria em Deus é eterna. João, capítulo 16, versículo 22 diz: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. Paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. O fim da jornada cristã não é vergonha, mas glória eterna com Cristo. 2 Coríntios 4:17. O que Deus tem para nós não é apenas uma bênção momentânea, passageira, fogo de palha. Não é essa bênção que Deus tem para nós, mas é uma herança eterna que precisamos confiar nele, permanecer nele, entregar a nossa vida a ele totalmente. E a conclusão dessa mensagem de hoje, que é: na presença de Deus tem porção dobrada com letra maiúscula, no centro da vontade de Deus tem porção dobrada. Deus transforma a vergonha em honra, a aflição em alegria e nos dá uma herança duradoura. O passado não define o nosso futuro. Pode mudar a sua história? Então creia, toma posse da dupla honra que ele tem para você.